Olá, tudo bem? Como é que tá a força? É, Hoje eu quero dizer como o mundo da gente é, né? Ele tem sido. E muita gente não fala sobre isso, sobre a depressão, que acho que é o câncer do século, né? Ele corrói sem ninguém perceber. E muita gente taxa como fraqueza, muita gente taxa como falta de Deus, muita gente taxa ela como ser vergonhiça, é safadeza da pessoa, taxa às vezes essas situações como besteira, né? Como coisas banais, mas não. A depressão é uma coisa que você tem que saber cuidar, saber lidar. Não é falta de Deus. Você tem que buscar o conhecimento em cima disso e ver que não é falta de Deus. Tudo gera um equilíbrio na vida. Às vezes a pessoa entra em depressão porque um parente, algo querido, né? Um ente querido faleceu ou veio a deixar. Às vezes foi uma frustração em um plano, uma frustração no projeto, uma frustração em um relacionamento. Tudo isso pode levar à depressão. O dia a dia, às vezes, as pequenas frustrações do dia a dia levam à depressão. Eu conheci uma pessoa que, ao conversar com ela, eu vi que o problema dela não era falta de Deus, não era, ela simplesmente, não é simples, né? Simplesmente é modo de dizer, falta de alguém para conversar, para desabafar. Um grande amigo meu, hoje ele está bem, né? Ele fez um tratamento. Eu tive o prazer de conversar com ele, o prazer de me relacionar com ele. E durante esse período eu adquiri um pouco de experiência em tratar isso, né? Esse amigo meu, ele se deixou, né, levar por uma situação, por uma crise financeira, né? E levou ele a um extremo, ao ponto de chegar a tentar se matar, né? E outras situações que eu venho acompanhando, situações até recentes, né? Então, não é falta de Deus, às vezes é falta de apoio, a família não apoia, é falta de chegar alguém e falar, vamos, eu estou junto contigo, pode contar comigo para o que der e vier, sabe? E sim, às vezes não é só isso, mas tem o tratamento médico, né? O tratamento psicológico que ajuda muito. É porque está doido? Não, é porque necessita. E às vezes a pessoa, por ela ser formada naquilo, ela tem um grau de inteligência focalizado naquilo, né? Como se diz, um psicólogo, né? Um psiquiatra, ele vai saber orientar melhor, ele vai saber conduzir essa pessoa melhor. Então, quando você vê alguém com depressão, não critique, não julgue, não jogue pedra nela, simplesmente pergunte: o que você está precisando? Você está precisando de um ombro amigo? Bora, vamos junto, eu estou contigo nessa batalha, porque é uma batalha, é uma coisa que você vai chegar a um ponto que, mesmo que você tenha, você está sendo ali um ajudador, mas até mesmo você vai chegar a um ponto de querer desistir, porque é uma coisa muito complicada. Mas há solução para isso. Há solução, porque Deus, Ele é poderoso, misericordioso, Ele pode capacitar pessoas para colocar ao lado de você, ao lado dessa pessoa que está passando essa situação. Eu me pego às vezes pensando assim, o Judas Iscariote, né, por ter traído Cristo,
Naquele momento ele podia ter entrado numa angústia profunda. Se ele não tivesse matado, ele estaria sofrendo ali um tipo de depressão, né? E você pode esperar para analisar, isso não é um mal de agora, é porque não tinha nome para isso, né? Muita gente acabou se matando, né? Às vezes fala, não, foi por causa de fulano, por causa do relacionamento que não deu certo, foi por causa que o marido tentou matá-la, o marido tentou estuprá-la. Não, não foi isso. Às vezes foi falta de diálogo, de sentar, conversar e falar assim, bora. E às vezes a pessoa se tranca, ela não consegue falar, ela não consegue abrir a boca e falar, eu estou precisando de ajuda. Às vezes só chora, às vezes você vê muita gente pelos cantos chorando, é de cortar o coração. Certa feita, há uns anos atrás, eu estava trabalhando em um colégio e eu vi uma jovem, ela deve ter com certeza tinha uns 19 anos na época, e ela no cantinho chorava sem parar. E eu sempre fui curioso, sempre quis ser ajudador. Fui até ela e perguntei o que se passava. Ela só balançava a cabeça dizendo que nada. Mas eu insisti em perguntar, né? Aí acabou ela apaziguando o choro, né? Ela respirou e disse que não tinha nada. Tudo bem, entendi. Voltei a trabalhar. No outro dia seguinte, eu encontrei ela na escola, eu estava trabalhando, e ela sentou ao meu lado e falou assim, eu tô doente. Aí eu falei, sim, o que é que a gente pode fazer por você? Eu tenho um buraco negro dentro de mim que não se fecha. Não tem nada que preenche esse espaço. Ela falou para mim, em matéria de relacionamento, eu só estou dando bem comigo mesmo. E às vezes nem comigo mesmo eu me sinto bem. Eu fiquei angustiado, preocupado.